Graça e paz. Deus abençoe a sua vida nesse dia. Eu vim aqui trazer uma palavra de Deus para o teu coração, uma palavra poderosa. Eu creio que Deus vai falar muito forte na tua vida, que se encontra em Marcos, capítulo 10, e o versículo 46. Essa é uma palavra que ela fala muito ao meu coração, ela fala muito no meu interior, e eu creio que ela também vai falar na sua vida. Eu quero convidar você a pegar sua Bíblia e abrir ela em Marcos, capítulo 10, e o versículo 46. Se você quiser acompanhar, ou se você quiser apenas ouvir essa mensagem, eu convido você a ficar aqui comigo neste vídeo, nesta live. E eu tenho certeza que Deus irá falar forte e poderosamente no seu coração. A palavra do Senhor em Marcos 10, 46 vai nos dizer assim: Depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho, mendigando. Vamos para o próximo versículo. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, mandou que o chamassem. Então chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Palavra poderosa, fala muito forte no meu coração sobre ouvir Jesus falar e obedecer a ordem de Jesus. Ou seja, sobre ouvir Jesus falar e seguir a Jesus por onde quer que vá, por onde quer que ande. Essa palavra é muito importante e eu quero compartilhar ela com a sua vida neste momento, onde nós lemos a história de um homem cego que estava à beira do caminho mendigando. Por muito tempo, por muitos anos, ele estava ali à beira do caminho mendigando, passando por necessidade. Mas quando ele vai ouvir que Jesus entra na cidade, Jesus está passando pela cidade, ele vai se propor a clamar a Jesus. Ele vai se propor a chamar a atenção de Jesus, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E é interessante que você saiba que as palavras que ele está usando, elas têm origem no hebraico, no grego. Quando ele está dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ele está usando a junção de duas palavras, que é miseri, que no grego significa miserável, e córdia, que significa coração. Então ele estava dizendo algo específico ao coração de Jesus. Ele estava dizendo: Jesus, filho de Davi, tenha esse miserável no seu coração. Ou seja, ele estava dizendo para que Jesus tivesse misericórdia dele e o tivesse no seu coração, e o tivesse ele como um filho, como alguém que quer ser próximo a Jesus. E aqui é onde Jesus para ouvir o que ele está falando. E ao parar, Jesus vai mandar que o chamem. E é isso que eu quero convidar você neste momento a fazer, a chamar a atenção de Jesus. Eu já quero começar já essa mensagem trazendo aqui um gancho importante para a tua vida, que é: em momentos de dificuldades, em momentos de desilusões, em momentos onde falta talvez ajuda, o apoio de pessoas, é um momento onde você tem que se propor a clamar a Jesus. É onde você talvez está só, é onde você precisa se propor a clamar e chamar a atenção de Jesus para sua vida. De repente você entrou aqui nessa live e você veio aqui com o propósito de ouvir Jesus falar contigo de alguma forma. E hoje Jesus está falando com você, e neste momento a mensagem que eu quero falar para a tua vida é que mesmo que todos duvidem, mesmo que muitos desacreditem, mesmo que muitos até digam para você parar de acreditar, parar de crer,
digam para você que é só uma fantasia que você está usando na tua mente, que Jesus não vai te ouvir, que Jesus não vai fazer algo a teu favor, mas deixa eu dizer que é um crente ou a pessoa que ela se propõe a clamar e a crer em Deus, ela vive milagres impossíveis e extraordinários na sua vida. De repente você está entrando aqui nessa live e você está se perguntando, o que eu vim fazer aqui? Você veio aqui ouvir uma palavra de Deus para o teu coração que é, em momentos de dificuldades, em momentos de dor, em momentos de frustrações, você deve clamar a Deus. Você deve crer que Deus é o Senhor da sua vida, que Deus é o Senhor da sua história. Em momentos até mesmo onde a fé ela passa a ser ausente à vista das pessoas ao teu respeito, é onde você deve ter fé suficiente para acreditar que o Deus do impossível, ele é fiel para fazer o impossível na sua vida, na sua história. Este homem cego, ele estava à beira do caminho, mendigando, passando por necessidade, dependendo de esmola de pessoas para sobreviver, para se manter, de repente para ter até o que comer. Mas quando ele ouve falar que Jesus está na cidade, ele vai ter a convicção que esta era uma chance, uma oportunidade que ele tinha de mudar de vida, de mudar o seu cenário, de mudar a situação da sua história. E deixa eu chamar a tua atenção para algo importante aqui neste momento. Jesus ele está passando por você através dessa live. Ele está passando aí na sua casa, ele está passando no meio da sua família. E hoje ele apenas quer ouvir você clamar e chamar a atenção dele. E você vai perguntar para mim como eu faço isso, como eu chamo a atenção de Jesus. Você faz isso enquanto todo mundo está desacreditando, enquanto muitos não estão confiando, enquanto muitos estão duvidando. E hoje nós vivemos uma era muito forte, a falta de fé, a falta de crer, a falta de esperar no Senhor. Muitas pessoas estão desacreditadas por muitas frustrações, muitas desilusões, muitos problemas, muitos viés da vida, acabaram deixando de acreditar em Deus, de confiar em Deus. E por desacreditarem, elas até mesmo fazem com que muitos desacreditem. Por não ter fé, elas fazem com que as pessoas também percam a sua fé. E de repente você está se deparando com pessoas assim no meio da sua caminhada. Pessoas que se frustraram, que se entristeceram, que desacreditaram e que hoje querem fazer você se frustrar, você desacreditar, você deixar de confiar em Deus. Mas eu venho aqui dizer para você, mesmo enquanto muitos já estão desacreditados, você precisa crer, você precisa confiar no Senhor, você precisa acreditar em Deus, que Ele é fiel para realizar uma boa obra na sua vida. Este homem, ele estava à mercê da sociedade, ou seja, ele dependia da ajuda de alguém. Ele dependia que alguém estendesse a sua mão e lhe desse uma esmola. Ele dependia que alguém o conduzisse, porque ele era cego, ele não enxergava. Ou seja, a própria Roma deu para ele uma capa, que era onde ele colocava sobre os seus ombros, que permitia que ele pedisse esmola na cidade. Porque sem aquela capa, nem isso ele podia fazer. Sem a capa que Roma lhe deu, nem esmola ele podia pedir na cidade. Ou seja, ele dependia até mesmo da ajuda da cidade, porque sem a ajuda da cidade ele não poderia nem estar à beira do caminho a mendigar. Ou seja, até para mendigar ele precisava da ajuda da cidade, das pessoas. Mas quando ele ouve falar que Jesus está na cidade, ele diz assim: hoje é o momento em que eu vou romper tudo para chegar até Jesus. Hoje é o momento que eu vou romper tudo para chegar até Jesus. Eu vou chamar a atenção dele. Eu vou chamar a atenção dele para a minha vida. Hoje Deus dizendo para você, você precisa chamar a atenção de Jesus para a sua vida. Você precisa parar de viver de esmola, de mendigar ajuda da sociedade, de pessoas, do governo. E você precisa confiar que Jesus tem o melhor para a sua vida. Jesus, ele não tem esmola para te oferecer, não. Jesus, ele não tem uma capa para te oferecer, para dizer para você ficar à beira do caminho mendigando, não. O que Jesus tem? Jesus tem vestes novas para você.
Jesus tem salvação para a sua vida. Jesus tem salvação para a sua casa. Jesus tem esperança. Jesus tem um novo recomeço para a sua vida, para a sua família. Talvez você está aqui nessa live e está dizendo assim: o que eu preciso fazer para me chamar a atenção de Jesus? É apenas fale com Ele. Apenas clame por Ele. Apenas ore e acredite que Ele tem o melhor para a sua vida. Apenas ore e creia que Ele tem o melhor para a sua história, para a sua casa. De repente alguém está olhando de fora e está dizendo: esse aí é caso perdido. Essa aí é caso perdido. A família desse, a família dessa não tem mais solução, não tem mais esperança. Para esse aí não tem mais salvação. Só que deixa eu dizer para você, enquanto as pessoas olham de fora e veem apenas o que está diante dos olhos dela, Jesus olha de cima e vê o que está aí dentro do teu coração, no profundo, no interior, e sabe do desejo que você tem de mudar, sabe do desejo que você tem de conquistar, sabe do desejo que você tem de viver algo novo na sua história. E é isso que chama a atenção de Deus. É um coração que ainda anseia viver algo novo, é um coração que ainda anseia viver algo novo na sua história, um novo projeto, um novo propósito, uma nova história. Deus tem para você, para sua casa, para sua família. O que para muitos pode parecer impossível, pode parecer que não tem mais solução, para Deus é possível. Para Deus tem solução, para Deus tem salvação, porque todos que olhavam para esse cego à beira do caminho apenas viam um homem coitado. É o que eles veem. É o que as pessoas viam, é o que a sociedade via. Eles viam um coitado à beira do caminho. E muitos até se comoviam e davam esmola para ele. Muitos até se comoviam e de repente ajudavam ele a atravessar a rua. Muitos até se comoviam e de repente traziam um alimento para ele. Só que o que Jesus tinha para ele era muito melhor e muito maior do que o que as pessoas tinham para lhe oferecer. Mas ele precisava estar disposto a clamar. Deixa eu dizer algo para você neste momento. O que Deus tem para você é muito maior do que o que a sociedade tem para te oferecer. O que Deus tem para você é muito melhor do que o que as pessoas estão te estendendo a mão para te oferecer. Deus está dizendo: você não foi chamado para viver de esmola. Você não foi chamado para viver do pouco. Você não foi chamado para viver de ajuda de pessoas. Você foi chamado para viver debaixo da mão potente e poderosa de Deus. Você foi chamado para viver o impossível. E eu digo assim para você neste momento: o que é viver o impossível? É viver o que ninguém viveu. É viver o que a tua família, os teus pais, a tua geração talvez não viveu. É trazer ao conhecimento das pessoas o quão poderoso é Deus na sua vida. É Deus dizendo para você através dessa mensagem hoje: eu quero mudar a tua história ao ponto de dar o que falar. Ao ponto das pessoas dizerem assim: não é o mesmo, não é a mesma. Não é aquela família que outrora nós víamos e conhecíamos. Algo aconteceu diferente na história dele, algo aconteceu diferente na história dela. E eu vou dizer para você, e sabe o que vão dizer? É porque um dia ele ouviu Jesus passar na sua vida. É porque um dia ele parou para chamar a atenção de Deus. É porque um dia ela parou para clamar a Deus. No momento de maior dor, de maior sofrimento, de maior dificuldade da sua vida, ele decidiu clamar a Deus. Eu digo para você hoje: se propõe a clamar. Porque enquanto você clama, o céu ele se move ao teu favor. Perceba que na Bíblia, as melhores histórias e as mais lindas que existem acerca das pessoas que viveram no passado, elas viveram melhores conquistas na sua vida quando clamaram a Deus. Quando esse homem se propôs a clamar a Deus, Deus ele moveu o céu ao seu favor. Quando Ana derramou as suas lágrimas em súplica e em clamor, ela recebeu não apenas um filho, mas recebeu um profeta na sua vida, na sua história. Deixa eu dizer para você, o filho que você tem, ele não foi apenas um filho que Deus te deu ele como um profeta na sua história. Mas aí você vai olhar para mim e vai dizer: mas meu filho, mas a minha filha está perdida no mundo de destruição. É porque você ainda não se propôs a clamar pela vida dele. Hoje é o momento que Deus está dizendo para você: está na hora de você clamar por aquilo que Deus te deu, por aquilo que Deus colocou na sua mão. De repente você vai dizer para mim: ah, mas a minha vida está parecendo que não vai para frente. Eu dou um passo para frente, 2, 3, 10 para trás. Eu não consigo ver solução nem resultado.
E é Deus dizendo para você através dessa palavra: hoje é dia de você se propor a clamar. Hoje é dia de você colocar na presença de Deus o que você está enfrentando, está dizendo, e dizer como esse homem disse: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Não me deixe perecer, não me deixe eu se frustrar. Não permita com que a minha família entre em perdição. Não permita com que os meus filhos vivam em perdição. Mas muda a minha história, muda o meu cenário. Deus está falando ao teu coração neste momento. É momento de você voltar a crer em Deus, a confiar em Deus e a dizer: Senhor, faça-se na minha vida a tua vontade. E com certeza a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. E Ele tem o melhor para oferecer para a sua vida. Ele tem o melhor para te alcançar. Ele tem o melhor para trazer para a tua casa, para a tua história, para a tua família. Deus está dizendo para alguém aqui neste momento: o cenário que você está vivendo não define o teu futuro, não define o que você vai viver no teu amanhã. Talvez hoje você está passando por um momento de angústia, de dor, de sofrimento, de dificuldade. Talvez você entrou aqui nessa live passando por acusações, por calúnia, por desespero, por dor. Mas Deus está dizendo para você: isso não define o teu futuro, não define o teu amanhã, porque o teu amanhã está movendo através da mão de Deus para viver uma vida de vitória, de milagre na tua história. Deus está preparando algo novo para a sua vida. Deus está preparando algo novo para a sua história. Ei, Deus está dizendo para alguém aqui neste momento, e eu sinto de Deus a falar ao coração de alguém: Deus está trazendo um novo recomeço para a sua vida. Uma nova história está para acontecer na sua família. Deus está trazendo algo novo para a tua história. Tem pessoas que estão entrando aqui nessa live e que você pensa assim: é só mais uma live, eu vou rodar. Pode rodar. Mas se você ficar aqui, Deus está falando que vai mudar histórias de pessoas que estão entrando aqui nessa live. Eu estou falando isso com convicção no Deus que eu creio, e a unção que está sobre a minha vida é de que Deus vai mudar o teu cenário. Deus vai fazer você se tornar alguém reconhecido, até mesmo na sua cidade, no meio da sua família. Tem pessoas aqui que muitos não acreditam em você. Muitos não confiam em você. Tem pessoas aqui que você só não está vivendo hoje um milagre extraordinário na sua vida porque pessoas deixaram de acreditar em você. Pessoas não acreditaram nos teus sonhos, nos teus projetos. Pessoas não acreditaram que você era capaz de realizar grandes feitos. Só que deixa eu dizer para você que enquanto as pessoas duvidam, desacreditam de você, enquanto as pessoas olham para você e te veem só apenas como um coitado, como vinham esse cego à beira do caminho, Deus está vendo o teu interior e sabe o quanto você é capaz de viver e de conquistar algo novo. Então, se as pessoas não conseguem confiar ou acreditar em você, existe um Deus que hoje confia e acredita e vai trazer à tua mão o que você precisa para viver algo novo na tua história. E se você recebe isso neste momento, eu quero pedir para que você comente aqui nos comentários, diga: eu recebo. É uma palavra profética para a tua vida. E quando você determina no mundo físico, ou seja, através do teu comentário, através até da sua voz, diga, talvez aí mesmo onde você está com a sua voz: eu recebo. Você está declarando no mundo espiritual que você vai viver algo novo na sua história a partir desse dia. Eu sinto Deus forte aqui em falar para alguém: você vai viver algo extraordinário na sua história. Você precisa começar a se preparar para você viver o que você nunca viveu na sua vida. Meu Deus, eu sinto forte de dizer para alguém aqui neste momento: ei, Deus está preparando algo que é impossível na sua vida. De repente alguém olhou para você e até mesmo disse assim: é impossível, isso não vai dar certo. Só que Deus está dizendo assim: está na hora de você crer no Deus do impossível. E você vai viver o que você nunca viveu, o que a tua família não viveu, o que as pessoas não viveram por medo. Existem pessoas que têm medo de viver projetos, de viver sonhos, e ainda tentam de desanimar, dizendo para você que não dá certo, que já viu alguém fazer e dar errado, que já viu alguém tentar e não conseguir. Só que deixa eu dizer para você que se você acreditar que Deus é fiel para realizar na sua vida, deixa falar o que quiserem. Deixa pensarem o que quiserem. Você precisa apenas caminhar na direção que Deus te deu. Você apenas precisa acreditar que aquele que te chamou, que te escolheu, ele é fiel para realizar na sua vida. Ele é fiel para realizar na tua história.
Ele é fiel para realizar na tua família. Ei, eu estou falando aqui com propriedade em Deus, em dizer para o coração de alguém. Ei, muitos terão que ver o que Deus vai fazer na sua vida e irão dizer assim, meu Deus, o que aconteceu? Como? E eu digo para você, você apenas precisa estar na vontade de Deus. Que o como não é você que faz, é Deus que faz. O como não vem de nós, o como vem de Deus. É por isso que às vezes nós não vivemos milagre, porque nós ficamos procurando como. Como que eu faço isso? Como que vai acontecer? E Deus está dizendo para você, ei, você não precisa se preocupar com o como. Você apenas precisa se preocupar com o que fazer. E neste momento, o que você precisa fazer é clamar a Deus. Clamar ao Senhor da sua vida. Que Ele é fiel para fazer um impossível na sua história. Deixa eu voltar para o texto aqui. Enquanto esse homem cego, mendigo, clamava e dizia em alta voz, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A história, a Bíblia vai dizer que muitos o repreendiam, dizendo para ele se calar. É melhor você se calar. Eu imagino que as pessoas diziam, ele não vai parar para você. Ele não vai te ouvir. Ele não vai perder o tempo com você. Ele não vai parar para ouvir o teu clamor. Ele tem coisas muito melhores para fazer. E é isso que às vezes o inimigo sopra no teu ouvido. Quando você clama a Deus, você busca a Deus por algo na sua vida, o inimigo sopra no teu ouvido dizendo assim, ei, Jesus não vai fazer na sua vida. Olha quem você é. Olha quem você foi. Olha o que você fez. Você acha mesmo que Jesus vai parar para te ouvir? Você acha mesmo que Jesus vai parar para fazer algo na sua vida? Só que eu venho neste momento aqui enviado por Deus a falar para você que Deus ele não olha para o que você fez, para quem você era. Ele não olha para o que você é. Ele olha para o teu coração que hoje está voltado a clamar a Ele e Ele pode mudar a sua história. De repente o que você foi trouxe um passado de tristeza, de dor, até mesmo de engano, mas Deus está dizendo assim, o que importa é o que você vai ser a partir desse dia, a partir de hoje. O que importa é o que você vai ser a partir de agora. O que importa é que enquanto você clama a Deus, você está dizendo assim, eu renuncio tudo que eu vivi, tudo que eu sou, tudo que eu fui, para mim ser o que Deus quer que eu seja. Quando você decide clamar a Deus, você está dizendo assim, eu renuncio às minhas vontades para viver as tuas. Você está dizendo assim, eu largo tudo para viver a vontade de Deus. Eu largo tudo para confiar em Deus. Quando você faz isso, você está dizendo para o mundo espiritual, eu estou aceitando a viver o chamado de Deus na minha vida. Eu estou aceitando a viver o novo de Deus na minha história. Ei, Deus está trazendo novidade para você. Deus está trazendo novidade de vida. Deus está trazendo novidade para a sua história. Deus está trazendo algo novo para o teu coração. Ei, Deus não vai te deixar perecer. Deus não vai te deixar se frustrar. Deus não vai deixar você cair à beira do caminho. Deus não vai te deixar aí à beira do caminho, como o inimigo está dizendo para você, como as pessoas estão dizendo para você. É só mais um no meio da multidão. É só mais um à beira do caminho. É só mais um que está ali à mercê da sociedade. Só que Deus hoje está trazendo uma mensagem poderosa para o teu coração. Ele está dizendo assim, o que pode parecer mais um, para mim é algo novo que eu vou fazer na sua história. Deus vai fazer algo novo na sua vida, na sua história. Deixa duvidarem. Deixa desacreditarem. Deixa te criticarem. Deixa falarem para você que não vai dar certo. Deixa falarem o que quiserem. Sabe por quê? Porque enquanto você está na direção de Deus, a opinião das pessoas não interfere em nada na sua vida. E eu gosto de dizer isso. Quando Deus quer fazer, nenhum inferno pode impedir. Quando Deus quer realizar, nada pode paralisar o agir de Deus na sua vida. E a opinião das pessoas não importa para Deus. O que importa é quando você clama a Deus e você confia em Deus, você passa a viver o que ninguém viveu. Porque enquanto esse homem clamava e muitos o repreendiam para que ele se calasse, o que ele faz? Automaticamente o que todos esperavam é que, enquanto eles estavam dizendo para ele, é melhor se calar, ele não vai te ouvir. O que as pessoas esperavam é que ele se conformasse com aquilo e ele voltasse para o seu lugar de desilusão e ele voltasse para o seu momento de tristeza, de fracasso, e ele desistisse. O que muitos esperavam é para que ele apenas se calasse e voltasse a pedir esmola, aproveitasse o momento. Só que ele não queria aproveitar o momento e não queria viver o momento.
Ele queria viver o extraordinário. E é isso que eu quero que você entenda neste momento. Deus não te chamou para viver momento, para viver de esmola. Deus te chamou para viver o extraordinário na sua vida. Deus te chamou para viver algo novo na sua história. Ei, enquanto muitos estão vivendo de momentos, estão vivendo de rotina, estão vivendo de ciclos repetidos, Deus está te chamando para viver o extraordinário. Entenda uma coisa, no mundo espiritual, ou você muda, ou a sua vida se repete. Ou você muda, ou você reprograma a sua vida, ou tudo vai se repetir. É só você parar para analisar o que aconteceu no ano passado. Se você não mudar, vai acontecer nesse ano. O que aconteceu em anos anteriores, se você não muda, você passa a reviver e reviver tudo de novo. Mas esse homem decidiu mudar. Ele já estava há tanto tempo, há tantos anos vivendo à mercê da sociedade, vivendo os mesmos dias, todos os dias a mesma coisa, todos os dias ele vinha no mesmo lugar pedir esmola, todos os dias ele ouvia as mesmas palavras, todos os dias ele ouvia das pessoas talvez murmurando a respeito dele. Só que quando ele ouve falar de Jesus, ele pensa assim, hoje é o momento de eu mudar a minha vida, hoje é o momento de eu reprogramar a minha história, hoje é a chance que eu tenho de mudar o meu cativeiro. E é Deus dizendo para você, hoje você tem a chance de mudar o teu cativeiro, de reprogramar a sua vida, de reprogramar os teus passos. E é como que eu faço isso? É acreditando em Deus, é clamando a Deus, é crendo que Ele faz o impossível na sua vida. E assim foi com aquele homem. Porque enquanto ele clamava, muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele continuou a clamar, e a Bíblia diz que ele clamava ainda mais alto. Ele clamava ainda mais alto e dizia, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E quando ele clama mais alto, Jesus para. E quando Jesus para, há um silêncio. Porque todos param. E quando todos param, Jesus vai dizer o seguinte, vai e traz ele até mim. Eu imagino que quando a multidão para, esse homem ele aproveita do momento e pensa assim, agora é o momento de eu clamar ainda mais alto. E ele vai clamar a Jesus. Só que de repente, enquanto ele está clamando, alguém vai dizer para ele, ei, calma, para. E eu imagino ele dizendo, não, eu não vou parar, eu não vou parar de clamar até que ele me ouça. E alguém vai dizer assim, mas então está na hora de você parar, porque ele já te ouviu. E ele mandou levar você até ele. E neste momento, a Bíblia mesmo diz que ele vai soltar a capa que ele carregava. Ele vai soltar sua capa e ele vai se levantar. E ele vai começar a ir em direção a Jesus, carregado por alguém. Só que o interessante disso é que quando ele solta aquela capa, existe algo profético aqui. Ele vai soltar aquela capa profetizando já no espiritual, que ele não precisaria mais daquela capa. Que ele não precisaria mais do favor das pessoas, do favor de Roma. Que ele teria sua vida mudada. E deixa eu dizer para você, está na hora de você largar essa capa. Talvez você está carregando a capa do medo. Talvez você está carregando a capa da insegurança, da falta de fé. E é Deus dizendo para você, está na hora de você largar essa capa e você confiar em Deus de todo o coração. E você crer em Deus com toda a sua alma. Está na hora de você parar de esperar pela esmola das pessoas e esperar por um milagre de Deus na sua vida. Ei, ele poderia simplesmente aproveitar o momento para pedir uma esmola ou para pedir um favor muito grande para Jesus. Mas quando ele chega até Jesus, Jesus olha para ele e pergunta, o que queres que eu te faça? Aqui era a maior chance que ele tinha, porque ele estava diante de Jesus, diante de toda aquela multidão que seguia Jesus. Era a chance que ele tinha de pedir a maior esmola da sua vida. Era a chance que ele tinha para dizer para Jesus, eu quero ajuda, eu quero a esmola de todo mundo, eu quero, mas não, ele vai olhar, ele vai no seu interior pensar consigo, não, essa é a minha chance, esse é o meu momento, ele vai dizer para Jesus, eu quero ver, eu quero tornar a ver. Deixa eu dizer para você, Jesus ele não passa na sua vida para te trazer esmola, não. Jesus não passa na sua casa para te trazer esmola, não. Jesus passa na sua história para te trazer um milagre. Jesus passa na sua vida para te trazer o impossível. É Jesus dizendo para alguém aqui neste momento, eu não vim para te dar uma esmola, eu vim para te dar o impossível. Eu não vim para te dar apenas um momento, eu vim para te dar uma história comigo.
Deus não quer que você viva de momentos, Deus quer que você viva de histórias, de propósitos. E é isso que Ele tem para entregar para você. Ele tem uma história que o mundo não pode te dar, que as pessoas não podem te alcançar. Ele tem o que ninguém pode te dar. E o que é isso? É a presença dele junto com você. É a presença dele que muda, que transforma, que cura, que liberta, que salva, que abre portas. É isso que ele tem para alcançar para o teu coração hoje, neste momento. E assim como ele fez aqui na história, esse homem disse para ele: eu quero ver. E Jesus disse: então vai, a tua fé te salvou. E ele passou a enxergar. Só que o interessante não é isso. Aqui vem uma chave muito importante para a sua vida, que se você pegar, você nunca mais vai viver o que você teve de vida. E o que é? A Bíblia diz que ele vai ser curado por Jesus. E ele vai seguir Jesus pelo caminho. Ele poderia pegar o proveito da sua cura e de repente voltar para sua casa e voltar para sua vida cotidiana. Ele poderia pegar a sua cura e voltar correndo lá buscar capa e continuar ali fingindo ser cego, porque aquela multidão passou e outras pessoas viriam e não saberiam da história dele. A capa mostrava que ele era cego. Só que não, ele vai seguir Jesus porque ele pensa o quê? Se aquele que me curou fez o que fez por mim, muito mais ele tem para fazer na minha vida. É Deus dizendo para você, o que ele vai fazer na tua história não é para você parar na beira do caminho e voltar a retroceder, mas sim é para você avançar e caminhar com Jesus. Ei, Deus quer fazer o extraordinário na sua vida, mas não é para você ficar parado, é para você se movimentar e caminhar com Jesus. É para você viver novidade de vida. É para você viver um milagre hoje, um milagre amanhã, viver uma transformação hoje, uma transformação amanhã. É para você viver de milagres. É para você viver de transformações. Porque ele vai seguir Jesus. Agora Jesus, aonde Jesus vai, está ali o cego. Eu imagino que por onde ele passava, ele dizia assim: ei, eu era cego, mas ele me curou. Sabe o que Deus está dizendo para o teu coração? É que você precisa falar os feitos que ele fez para a tua vida. É você dizer assim: eu vivia uma vida de destruição, mas o Senhor transformou a minha história. Eu vivia no erro, mas o Senhor transformou a minha vida. O que Deus quer fazer na sua vida, Ele quer fazer para que você conte o que Ele fez por você. E quando você começa a falar para as pessoas do que Ele fez por você, as pessoas começam a ver que Deus é na sua história, que Deus é na sua vida. Eu tenho essa palavra para deixar para o teu coração neste momento. Eu quero que você hoje não apenas ouça essa palavra, mas para que você creia que Deus é fiel para realizar um milagre extraordinário na sua vida. Deus é fiel para fazer grandes coisas na sua história. Se você assim crê e acredita que hoje Deus passou não apenas para ser mais uma mensagem, mas para mudar a tua história, eu quero abençoar a sua vida neste momento. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida. Em nome de Jesus. Senhor, eu abençoo agora a vida, Pai, desta pessoa. Senhor, eu peço que o Senhor possa trazer para ele um milagre, para ela um milagre que ela necessita, que ele necessita. Que o Senhor possa, Pai, abrir os seus caminhos, que ele possa caminhar contigo, Pai, em fidelidade, em graça e em unção. Senhor, que tudo que tem paralisado ele à beira do caminho, que tem impedido de viver um milagre, que neste momento, Senhor, caia por terra em nome de Jesus. E que a partir deste dia possa viver o maior milagre da sua vida. Assim, Senhor, eu profetizo sobre a vida desta pessoa. Eu te peço, Senhor, que ele seja alcançado pela tua mão e que ele alcance misericórdia, que ela alcance misericórdia em ti. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida. Fique com Deus. Em nome de Jesus. Amém.